Graça e paz, galera! Tudo bem? Como que vocês estão? Estou aqui de volta com o podcast do Igol. Estou muito feliz de estar aqui. E para iniciarmos, antes de qualquer coisa, você que está aqui assistindo juntamente com a gente, eu quero te pedir para você seguir a nossa página. Essa aqui é a nova página do Igol. E também que você, aqui ó, acessando aqui no QR Code acima aqui, você entra no Instagram do Igol. Te espero lá. E hoje estou muito feliz aqui que estou recebendo um homem de Deus, uma pessoa que eu admiro muito, pastor da nossa casa, pastor Rocha. Muito bem, estou muito feliz de estar aqui. Boa tarde, boa noite, boa manhã. Não sei que hora que você está assistindo esse podcast, mas Deus abençoe vocês. É isso aí. Glória a Deus. E estou muito feliz aqui de ter o senhor aqui com a gente. Gostaria que o senhor se apresentasse aqui antes de qualquer coisa, pastor. Muito bem. Eu sou o pastor Rocha, pastor aqui da Nasci para Deus. Sirvo aqui como pastor nessa igreja já há em torno de 15 anos que nós cultuamos a Deus aqui nessa casa de oração. Sou casado com essa mulher maravilhosa, a pastora Érica. Beijo pra você, meu amor. Hoje, esse ano, vamos completar 20 anos de casado. Meu Deus. Deu passar muito rápido, mas eu tava pagando as contas daquele vestido de noivo. Acho que foi porque eu terminei de pagar esses dias. Aqui parcela. Acho que eu paguei a última parcela agora. Por isso que eu tô pagando os 20 anos. Então, aí completamos esse ano, dia 13 de novembro, vamos completar 20 anos de casado. Temos 2 filhos. Isaías e o Pedro, príncipes, profetas, homens de Deus, e estamos muito felizes. Glória a Deus, pastor. E mais do que especial o senhor estar aqui, porque nós vamos falar sobre jovens hoje, e o senhor, jovem... Ah, tem que ser eu mesmo, né? Você vai chamar quem? Um jovem, um exemplo de jovem, assim, um típico jovem dessa geração. É isso aí, pastor. E, pastor, para iniciar essa conversa, vai ser um bate-papo aqui, eu gostaria de iniciar perguntando para o senhor, pastor, o senhor acha que mudou muito a relação hoje, nos tempos de hoje, de antigamente, dentro do relacionamento dos jovens? O senhor acha que hoje o jovem meio que não tem mais seguido os princípios para o início de um relacionamento? Samuca, deixa eu falar uma coisa para você, velho. Eu acho que nós estamos vivendo um desafio dessa geração. Por quê? Nós estamos vivendo numa fase que é praticamente proibido proibir, né? Talvez essa geração seja a geração que tem mais acesso à informação, que vive numa sociedade totalmente liberal. Tudo que outrora parecia ser absurdo, tabu, parece que tudo agora é normalizado, é natural. Então eu acho que para o jovem de hoje, o jovem cristão, que está inserido nessa sociedade, não vive numa bolha, tá? Toda hora ele tem que ir lá no mundo, ele está inserido nesse contexto de internet, de todo esse contexto permissivo, tudo que ele recebe na escola, inclusive. Agora, em se tratando do jovem cristão, eu acredito que hoje esteja mais difícil ele se manter santo, puro, dado a esse contexto que ele está inserido. Na nossa época, e eu sou uma geração ainda mais anterior à sua, eu sou da geração que viveu sem internet, sem WhatsApp, sem rede social. Eu estava até comentando com você aqui antes de começar, que eu terminei, no primeiro ano da faculdade, olha só, no primeiro ano da faculdade, eu e meu colega Cássio, nós somos um laboratório de informática e a gente não sabia a diferença de site e e-mail. A gente foi lá, a gente queria abrir uma conta de e-mail, mas a gente não sabia. Então a gente falou, a gente quer abrir, não sei se é site, se é e-mail, pra você ver o quanto que a gente é, né? A Érica, minha esposa, ela terminou a faculdade sem nunca acessar a internet. Meu Deus. Aí eu tô entregando ela, cara. Quem sabe que é orelhão aí, viu, jovem? Então, para hoje, eu acho, honestamente, é muito mais desafiador. Isso não quer dizer que não seja possível. É possível se manter santo, puro, ter uma vida cristã, legítima. Agora, que eu acredito ser muito mais desafiador, sim, eu acredito que esse tempo é mais desafiador.
E uma coisa que eu tenho enxergado, pastor, nos tempos de hoje, que eu acho que tem sido uma grande dificuldade no meio dos jovens, até mesmo o senhor trouxe aqui, que é a questão do é proibido proibir, né? E tem muitos jovens que não seguem mais princípios, muitos jovens que não entendem mais a importância da obediência, a importância de ouvir conselhos dos mais velhos, a importância de estar debaixo de uma cobertura espiritual. E claro que é normal, porque a gente já passou por essa fase de eu sei de todas as coisas, né? Mas eu gostaria que o senhor trouxesse também a importância de obedecer os princípios nesse início de vida, né? Olha, Samuca, os princípios da palavra de Deus, e a Bíblia é um livro de princípios, né? Você pega o Antigo Testamento, ele é uma sombra do Novo. E você vê os princípios que estão sendo estabelecidos no Antigo Testamento, é uma sombra daquilo que vai ser revelado no Novo Testamento. Então a Bíblia, por inteiro, é um livro recheado de princípios. E os princípios da palavra de Deus são os únicos que funcionam por homem, independente dele crer ou não. A pessoa pode até não acreditar no princípio da palavra de Deus, mas se ela praticar, funciona para a vida dela. Porque os princípios funcionam independente da pessoa crer ou não. Por exemplo, se você pega um casal lá, um homem, e ele decide, talvez ele nunca tenha pisado na igreja, nunca tenha ouvido falar de Jesus, mas se no coração dele ele decidiu, eu sou marido de uma só mulher. Ele nem sabe que ele está cumprindo um princípio bíblico. Mas você já percebeu o quanto de problema ele vai evitar para a casa dele? Ele vai evitar filho bastardo, traição, trazer doenças para dentro da casa dele. Ele vai evitar tanta maldição simplesmente pela observância de um princípio bíblico. E às vezes a pessoa pode cumprir um princípio bíblico sem nem saber que está cumprindo um princípio, que é um princípio bíblico. Isso é muito usado pelos coaches, né? Os coaches, eles falam de um monte de princípio bíblico. Vai instalar um chip aqui. Sem dizer que é da Bíblia. Então as pessoas ficam assim, nossa, é verdade. Você fala assim, olha, de você acreditar no seu potencial, mas a Bíblia já falava para você, a Bíblia diga ao fraco, eu sou forte. A Bíblia Deus sempre acreditou no homem. Porque se ele não acreditasse, ele não mandava o filho dele para morrer na cruz por nós. Então, os coaches falam de um monte de princípio bíblico sem revelar a fonte. E os princípios bíblicos são os únicos que funcionam. E a nossa vida é recheada de ciclos. Nossa vida são cheias de ciclos. Tem o ciclo da primeira infância, tem o ciclo da segunda infância, da infância, da pré-adolescência. A nossa vida é cheia de ciclos. E a observância dos princípios bíblicos na faixa etária, naquilo que a Bíblia preconiza para determinada faixa dos desafios da nossa vida, ela reserva um prêmio lá na frente. A observância de um princípio hoje é a certeza de uma colheita lá na frente. E sabe qual é o nosso desafio como pregador do Evangelho, como você líder de jovens? O desafio é fazer essa juventude, essa geração, que até por conta da tenra idade, pela pouca idade, talvez não consiga observar o prêmio, coisa que a maturidade, que a idade faz a gente enxergar com muito mais naturalidade. Época de escola, aí você está lá estudando, você fala, meu Deus, por que eu estou estudando essa matéria? Por que eu estou fazendo esse monte de cálculo? Por que eu tenho que saber verbo? A gente não imagina o quanto falar o português bem, o quanto você saber fazer conta, o quanto isso lá na frente vai te abrir portas. Se a gente enxergasse isso também na nossa época de juventude, a gente teria se dedicado mais às aulas de português, teria se dedicado mais às aulas de matemática, coisa que é o nosso desafio, fazer com que essa juventude, ao observar os princípios bíblicos e os desafios da idade, alinhar os desafios dessa idade com os princípios bíblicos, fazer com que eles enxerguem o prêmio que há lá na frente, a colheita que virá lá na frente. Até porque Deus não estabeleceu princípios simplesmente para nos privar, porque Ele é mau, Ele quer nos privar de um monte de coisa. Não. Ele quer nos proteger. Essa que é a verdade. Os princípios bíblicos da palavra de Deus é porque Deus, além de nos proteger, Ele quer nos abençoar.
Não, isso é muito verdade, pastor. Eu trouxe uma ministração, tempos atrás, que falava assim, em relação ao poder da obediência. E se o jovem realmente entender o poder que a obediência traz para o jovem, o benefício que traz a obediência, eu lembro muito quando meu pai era vivo ainda. E hoje eu olho para trás e, cara, o quanto hoje vem um desejo no meu coração. Cara, hoje eu queria os conselhos do meu pai. Hoje eu queria ouvir aqueles conselhos. E isso remete muito para a palavra de Deus, para a Bíblia. Simplesmente o que traz a palavra de Deus é o conselho direto do pai para a gente seguir a nossa vida. E a obediência em si, ela tem um resultado extraordinário na vida de qualquer pessoa. É realmente cumprir os princípios. Se a gente olhar para a Bíblia, cara, a obediência de José levou ele para onde? Para ser governador. A obediência de Moisés levou ele para onde? Libertar o povo do Egito. A obediência de Davi levou ele para o reinado. Samuca, isso é tão sério que você está falando, porque tudo começa na família. Porque o que acontece dentro dessa célula chamada família é um ensaio daquilo que o jovem ou a criança vai viver na vida adulta. Então, por que dentro de casa tem hierarquia? Porque na vida adulta você vai viver, você vai ter que submeter a ordem, você vai ter que se submeter. Por que dentro de casa tem regras? Porque quando você, na outra idade, mais velho, você vai ter que submeter a regras, às leis. E tudo que acontece dentro da família é importante porque você está sendo treinado. E aí a gente vê o mundo querendo desconstruir os valores familiares. Aí você vê as famílias sendo cada vez mais desfuncionais, sem autoridade, sem a figura de autoridade que são representados pelos pais. Sim. Então, esse modelo que foi estabelecido por Deus não é por acaso. Porque a sociedade, a base da sociedade é nas famílias e na sua prole. É as famílias e seus filhos. A sociedade está desenhada dessa forma. Uma sociedade funcional. E por que a política hoje em dia querem desconstruir isso? Porque toda vez que esses princípios são quebrados, você fica muito mais vulnerável. Uma criança que cresce num lar disfuncional, ela é muito mais insegura. Ela não tem um pai, conforme você teve, eu tive pais assim muito rigorosos. Meus pais, seu pai, você já contou episódio, meu pai também viu uma criação muito rigorosa. Mas isso traz segurança pra gente. Sim. A gente tinha um pai que era rigoroso, mas isso trazia segurança. E você, imagina se a gente fosse criado sem regras, sem essa figura, qual seria a dificuldade da gente se submeter a uma autoridade? Seria muito mais difícil. Um dia, isso já faz muitos anos, teve uma rebelião muito grande na FEBEM. E na época o governador era o Alckmin. E quando estourou essa rebelião, aí o pessoal foi lá, o repórter foi lá entrevistar. E eu achei muito interessante o que ele falou. Ele falou assim, olha, quando uma criança chega aqui na FEBEM, é sinal que a família falhou. Ou seja, aquela estrutura que era para dar toda essa base para o jovem crescer, falhou. A escola falhou. As outras instituições falhou. Aí a polícia veio e pegou. Então, quando o jovem chega na FEBEM, não vai acontecer uma metamorfose que dali ele vai virar anjo. Não. Ele vai dar problemas lá. Mas tudo começou aonde? Dentro de um lar disfuncional. Por isso que Satanás quer sempre desconstruir a família. Porque a família, quem se submete a uma autoridade como os pais, vai ter muito mais facilidade de submeter a uma autoridade eclesiástica. Vai ter muito mais facilidade a se submeter aos princípios estabelecidos na palavra de Deus. Porque já teve um modelo que ele deve ter que se submeter. E é isso. E esse modelo foi um modelo estabelecido por Deus. Deus que criou a família. Então, a família é a base de tudo. Inclusive para a gente ter uma vida na sociedade mais tranquila, mais em paz. Tem uma frase do pastor José Gonçalves que eu acho assim fantástica, que ele fala assim, olha, ser pai é você
aceitar o desafio de ser pro seu filho aquilo que de bom o seu pai foi para você e aquilo que ele não foi, você ser pro seu filho. Esse que é o desafio. Ser pai é você ser tudo aquilo que você gostaria que seu pai fosse para você, para esse novo ser. É isso que é o desafio. E o que Satanás quer exatamente desconstruir essa verdade da palavra de Deus. Não, é muito forte isso que você está trazendo, pastor. Porque hoje a gente vê, trazendo no geral, né, uma desconstrução e é uma coisa que o jovem, principalmente, ele deve tomar cuidado pelas ideologias que estão sendo pregadas no dia a dia. Verdade. Porque é uma coisa que a gente precisa ter na mente, né? O jovem, ele fica 4 horas na igreja e é mergulhado a semana inteira dentro de ideologias. E a gente precisa tomar cuidado com qual é a ideologia que está entrando dentro do nosso coração. Mas a gente tem visto realmente, nos tempos de hoje, sendo desconstruída a imagem do homem, do provedor do lar, a imagem do pai. Entendeu? Até esses dias atrás, a Jurema fez uma pesquisa que ela ia ministrar sobre paternidade. Nós vivemos na geração aonde esta geração de agora é a geração que menos filhos tem nome do pai. Meu Deus. Ou seja, filhos que nasceram debaixo de uma família desestruturada. E aonde que acaba gerando uma série de resultados dentro daquela criança, não que ela seja culpada por isso, mas com isso a gente consegue enxergar realmente uma desconstrução que está acontecendo nos tempos de hoje, onde as autoridades não prestam, que nem hoje, o policial, que é um símbolo de autoridade, não presta, aonde que a família tradicional é retrógrada, você não entendeu? Eu devia ter estudado na aula de português. É que eu não trabalhei. Aonde que, cara, tudo, a igreja em si, que traz padrões morais, é uma coisa que é totalmente errada. E muitas vezes a gente tem mergulhado nesse tipo de ideologia e não temos percebido. Não temos enxergado isso. E muitas meninas, eu vejo pelo tempo de hoje, muitas meninas têm começado um relacionamento, e até uma matéria que a gente traz no curso de namorados, que nos tempos de hoje, essa questão da raiz familiar, muitas vezes a gente não tem enxergado, mas muitas pessoas, ela tem uma cosmovisão que é destruída toda na infância. Então, o que foi o padrão de visão de mundo dela? É ver um pai abusivo, ou uma mãe abusiva, ou um lar totalmente desestruturado, e aquilo para ela acaba se tornando natural. Aonde que nos tempos de hoje ela acha que aquilo que é errado é natural dentro de um relacionamento, aquilo que desagrada a Deus é natural dentro de um relacionamento, e aonde que muitas vezes a igreja, Deus, traz a sua palavra como um padrão moral, mas as pessoas, vamos dizer assim, têm sido amantes do mundo realmente, amantes daquilo que tem desagradado a Deus, e a gente consegue enxergar essa degradação moral dentro dos tempos de hoje, né? Eu fico olhando assim, você falando de ideologia. Você vê o feminismo, por exemplo. O feminismo. Eu acho que Satanás, ele odeia o homem, o ser humano. Sim. Mas eu acho que ele deve odiar em particular as mulheres, não é possível. Porque se você for falar o machismo, ele já é algo, assim, abominável. Que você subjugar a mulher como um ser inferior. Isso é abominável. Mas eu acho que Satanás, não satisfeito com isso, com esse peso, ele criou o feminismo. Porque você fala assim, olha, como que pode? Qual a lógica? Você fala um homem subjugando uma mulher. Já é algo terrível. Aí vem o feminismo com uma pseudo-ideia de proteção, aí você coloca uma mulher defendendo a morte de outra mulher no ventre. Porque quando se fala em defender o aborto, você está defendendo, porque no ventre é 50% de chance de ser homem e ser mulher, você não sabe. E se uma mulher está defendendo o aborto, ela está defendendo a morte de outra mulher no ventre. Eu acho que... Qual a lógica disso, se não for algo diabólico e demoníaco? E isso, você vê mulheres defendendo essa ideologia como sendo a coisa mais natural do mundo. Meu corpo, minhas regras, como se fosse algo, como se fosse uma virtude.
o assassinato de crianças indefesas no ventre. Se isso não for uma coisa assim abjeta, abominável, então não dá para saber o que é. E sabe uma coisa, pastor? Estou trazendo até dentro disso, como que as ideologias estão destruindo realmente. Estou trazendo até essa questão do feminismo, cara. Eu assisti um vídeo hoje, pastor, que eu achei algo extremamente degradante, né? Eu vi uma mulher puxando um vídeo, tal, de uma mulher puxando o cara pela uma coleira. E nisso ela fumava e jogava a cinza de cigarro na boca do cara. Aí vem outro rapaz e pergunta: o que você está fazendo? Não, eu estou subjugando ele. É a época do empoderamento das mulheres. Só que o que eu enxergo com isso hoje? É realmente a destruição da imagem de família, do homem como provedor. Porque uma coisa que a gente precisa entender, e principalmente jovens desse tempo, porque é se pregado constantemente que o machismo é algo estrutural e blá, 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 e tal, e sabemos que existe realmente o machismo. Só que uma coisa que a mulher precisa entender, que na Bíblia, o que diz sobre o papel do homem, a Bíblia diz que da mesma forma que o homem é a joia de Deus, a mulher é a joia da mulher. Então, a mulher é a joia do homem. Ou seja, da mesma forma que Deus ama a igreja, o homem precisa tratar com cuidado a sua mulher. Se necessário for, entregar a vida por ela, né? Como Cristo entregou a vida. E quando a gente olha pelos papéis de hoje, quando a gente vê pelos papéis desse tempo, talvez você esteja num relacionamento aonde que você tem visto duas distorções. Uma, talvez o cara seja um cara extremamente agressivo, e não é esse padrão que a Bíblia prega. A Bíblia prega é um padrão onde que ele deve te cuidar, ele deve ser o provedor do seu lar, ele deve ser aquele que te ama acima de todas as coisas. Claro que Deus em primeiro lugar, mas depois de Deus ele tem que te amar acima de todas as coisas. É aquele que, se alguém, no momento de assalto, ele vai pular na frente, dar a bala para te salvar. Só que a grande questão tem um exemplo que traz muito claro que o papel do homem dentro de um relacionamento é ser o caçador, ser aquele que é o forte dentro do relacionamento. E esse papel tem sido totalmente destruído pelas ideologias. É verdade. Só que com isso a gente vê esse impacto nos filhos, porque a mulher tem tomado o papel do homem dentro do lar, e o homem em si tem muitos que têm partido por vamos dizer assim, por uma promiscuidade, por não aceitar esse tipo de coisa, e tem muitos homens que também perderam o seu papel dentro de um relacionamento, o papel de provedor, o papel de cuidador, o papel que Deus colocou. E também, quando a gente fala de submissão não é estar debaixo da sombra. Opressão. Não é opressão. E eu falo até isso para também muitas meninas tomar cuidado. Por quê? Uma coisa que eu até fiz um atendimento em relação a isso, claro que eu não estou citando nome nem nada disso, não vou citar nenhum caso aqui. Mas era visível que o rapaz era extremamente abusivo, e isso, sentei, conversei com ele e tal. E quando ele sentou, ele me mostrou que esse papel ele aprendeu em casa. Tudo que ele viu na infância era um lar destruído. Nossa, isso é tão verdadeiro, porque a gente é fruto do meio. Sim. E se a gente não for até a cruz, né, para deixar esses traumas, naturalmente é possível que a gente repita as mesmas coisas dos pais. Você sabia que nos meus primeiros anos de casado, agora eu não faço 20 anos de casado, e meu pai sempre foi um cara muito autoritário. E isso, e até de certa forma assim, opressor assim, com a minha mãe. E a gente via isso como criança. E eu sempre achei isso um absurdo, eu condenava isso com relação ao meu pai. Meu pai foi um homem maravilhoso. Júnior ia fazer 2 anos que meu pai faleceu. Meu pai foi um homem extraordinário. Mas tem algumas coisas que eu olho assim e falo assim, podia ser melhor. Mas nos meus primeiros anos, eu estava reproduzindo meu pai do mesmo jeito. Eu estava sendo autoritário e tentando subjugar a Érica. Até que um dia, velho, foi num culto de casais que veio o pastor Silmar Coelho. Velho, aquilo foi uma quebra de paradigma assim terrível.
Porque nesse culto ele pegou e falou assim, olha, se a Janice, foi aquelas palavras dele, ele falou assim, ó, se eu morrer, a Janice vai ter muita dificuldade de encontrar outro marido, porque eu sou um cara incrível. Ele falou assim, é um cara incrível. Modéstia à parte. Ele falou assim, ó, eu sou um cara que quando ela puxa o papel higiênico, tem uma declaração de amor. Quando ela pega o documento do carro, tem uma nota de R$50, mas é uma coisa que deixa escrito. Já levei, dou joia pra ela no aniversário dela, já levei ela pra passear em tantos lugares. Ele falou assim, vai ser muito difícil dela encontrar um cara tão incrível como eu. E eu olhei assim, mano, e fiquei fazendo uma análise de mim com o marido. Eu falei, meu Deus, será que eu tô sendo um cara assim, que quando eu morrer a Erika vai se sentir aliviada? Meu Deus. Ou ela vai sentir falta? Porque eu tenho muitas esposas que se o marido morrer vai ser um alívio. Dá graças a Deus. Obrigado, eu falei, eu falei assim, isso foi uma mudança de paradigma. Eu falei assim, meu Deus, eu preciso ser um cara, eu preciso melhorar, eu preciso ser um cara incrível. Isso foi uma chave que veio na minha vida. E eu não tenho caixa pra dar joia pra ela todo aniversário, nem pra levar ela todo ano pra Paris. Não tenho, mas eu resolvi nas pequenas coisas, mudar algumas coisas assim, simples em casa, ajudar ela nos afazeres domésticos. A Erika, se você perguntar pra ela a última vez que ela lavou louça em casa, ela nem lembra. Porque eu já aposentei ela. Isso eu posso fazer. Já que eu não sei cozinhar. E agora tem mais 2 pra ajudar. Graças a Deus, né? Eu já tô dividindo o fardo, né? Já que eu não sei cozinhar, a gente não sabe cozinhar. Quando chegou na pandemia, foi engraçado. Que quando chegou na pandemia, aí a Erika pegou Covid. E tava aquela coisa, né? Aquele pânico geral, né? A Erika pegou Covid. Aí ele falou assim, velho, tava aquela... como que nós vamos fazer? A Erika pegou Covid, eu os meninos em casa, eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos deixar ela isolada num quarto ali, a gente deixa ela ali no quartinho, né? Aí pegamos um quarto, deixamos só pra ela. Aí ficou tudo certinho. Aí depois nós lembramos que a gente não sabe cozinhar. Aí abrimos a porta e assim, Vai trabalhar. vamos pegar todo mundo junto. E aí fica todo aquilo naquele porfé, porque a gente não sabe cozinhar. Mas a gente ajuda nas outras partes, né? E isso é nas pequenas coisas que você vai construindo um relacionamento. E isso vale também pro namoro. Pra você conhecer uma pessoa. E olha, eu vou falar uma coisa assim, que a gente tem aprendido ao longo dos anos. Se tem uma coisa que você tem que ser exigente nessa vida, é para escolher marido e esposa. Você não pode simplesmente para cumprir assim, preciso de alguém, por causa de uma carência. Porque você está falando de uma vida. Por uma decisão, por um propósito, você pode até falar assim, olha, você até que a morte separe. E aí você pode levar ao casamento. Mas a que preço? A que preço? Tem pessoa que está casada há 20 anos, há 30 anos, vivendo no inferno. Há 20, 30 anos. E é até que a morte separe. Então a questão não é ser exigente, porque tem uma jornada, uma caminhada, uma viagem. E como que vai ser isso? Já tem os desafios normais do casamento, do relacionamento. Por isso tem uma coisa que jovem, seja exigente, é para aquela câmera, né? Seja exigente, é para a pessoa que você vai se casar. Seja exigente. Mas, pastor, até dentro disso que você está falando, é algo sensacional. Sabe por quê? Tem muita jovem, pastor, que a vida inteira ela só viu relacionamentos abusivos dentro da casa dela. E ela acha que o normal é aquilo. E é algo que eu quero até te falar. Deus tem algo melhor para você. Que é essa vida que te prendeu a vida inteira. E até mesmo é muito bom a gente entender que se a gente não teve bons exemplos dentro da nossa casa, existe o maior exemplo que é Jesus. Verdade. E dentro disso que o senhor falou... Aliás, Samuca, a gente estava falando de feminismo, né? De opressão, machismo. O homem que mais valorizou as mulheres foi Jesus. Foi Jesus. Foi o homem que mais promoveu. Porque ele nasceu numa época que a mulher não tinha o devido valor. Não tinha voz. Não tinha voz. Basicamente só servia para procriar. E Jesus veio nascer de um ventre de uma mulher simples. De uma mulher simples. De uma virgem. De uma mulher simples. Promoveu essa mulher.
Se teve alguém que promoveu a mulher, esse alguém foi Jesus. E a gente já falamos aqui de ideologias. Mas, continuando dentro dessa linha para trabalhar com o jovem, pastor, uma coisa que a gente tem visto que tem sido um grande desafio para muitos jovens, que é o pecado, pastor. Rapaz, é uma luta constante, né? E claro que todos nós, mesmo casados, lutamos diariamente contra o pecado, mas existem pecados que são lutas constantes dos jovens. E sabe uma coisa que eu tenho atendido muito, pastor, que é a questão da pornografia. E eu até vi um psicólogo tratando sobre isso, e eu até achei interessante ele falando que nos tempos de hoje a pornografia se tornou um vício. Por quê? Por que ele traz isso e eu achei muito interessante? Porque o cara, antes da internet, qual que era o trabalho do cara para ele ver pornografia? Ele ia na banca. Passar aquela carão. Passava vergonha. Até as bancas tinham aquela... As revistas tinham até um papel assim, ó. Pra não ficar exposta assim. Mas o cara tinha que ir na banca do jornal comprar. Hoje, ele tem um acesso 24 horas por dia. E o que tem acontecido no meio dos jovens? E pasmem, que tipo assim, isso não é uma exclusividade de homens, tá? Tanto homens quanto mulheres. Pela facilidade da internet, eu vi um psicólogo trazendo isso, um psicólogo cristão, eu achei isso muito interessante, que ele falou o seguinte: pela facilidade da internet, tem muitos jovens que têm se viciado na questão da pornografia, muito mais do que apenas a questão do pecado. Que todo momento que ele está sozinho, ele está consumindo pornografia. E isso, além de ser a questão do pecado, tem trazido o prejudicial dentro do casamento, quando esse jovem se casa, isso e aquilo. E eu queria até trazer esse assunto à roda aqui para a gente discutir um pouco sobre isso. O que é um engano, né? Porque às vezes o jovem pensa, consuma pornografia e depois que eu me casar, aí eu vou ter uma esposa resolvido. Lê do engano. Porque Satanás é muito sujo. Ele não vai querer resolver o problema de pecado com o casamento. E o vício, ele vai permanecer. E o curioso com relação à pornografia é um dado muito importante. Um jovem hoje, consumindo 1 hora de pornografia, ele já vai ter se exposto, vai ter exposto, né, consumido mais dopamina, que é um hormônio que é liberado, do que os nossos avós foram expostos durante a vida toda. Nossa. Durante uma vida toda. Porque se pra gente, pra essa geração nossa, já era um desafio, pros nossos avós era mais ainda. Não tinha nem revista. Não tinha nem, até o acesso à revista era muito difícil. Ou seja, um jovem consumindo pornografia durante 1 hora, ele já vai ter visto mais mulheres nuas, mais vai ser exposto a mais dopamina do que os nossos avós viram durante uma vida inteira. Então, o problema da pornografia é um vício semelhante ao da cocaína. Porque o camarada que ele é viciado em cocaína, ele não é viciado necessariamente na cocaína. Ele é viciado no prazer que aquela droga proporciona, que é uma dose assim absurda de dopamina. Então ele fica viciado nessa sensação, que é a mesma sensação que é liberada quando se consome pornografia. Então por isso que é tão difícil. Só que é um vício socialmente mais aceito, porque não vai te debilitar como uma cocaína e outras drogas. Então é um vício socialmente mais aceito, mas igualmente prejudicial para a vida, principalmente para uma vida de santidade, para uma vida com Deus. É um grande desafio, sem sombra de dúvida, porque como a gente falou, o acesso hoje é muito mais facilitado do que era há algum tempo atrás, há pouquíssimo tempo atrás. O acesso era muito difícil. Então, qual a saída? Eu não vejo outra forma. Se você está viciado em pornografia, a Bíblia fala, ninguém pode caminhar sozinho. Por isso que Deus deixou pastores, líderes, para a gente ajudar o outro. Efésios 5:21, suportando uns aos outros no temor de Deus. Um precisa dar suporte ao outro. Um precisa dar suporte ao outro.
E para aquelas questões que você não consegue se livrar sozinho, então você precisa de ajuda. Porque isso vai comprometer o seu casamento. Em muitos casos vai gerar impotência, infertilidade, vai gerar um monte de outras questões físicas, fora as questões espirituais. Pior do que isso vai te levar para o inferno. Se tem uma coisa que é pior do que impotência, pior do que infertilidade, pior do que casamento, pior do que casamento destruído, pior do que tudo isso, é o inferno. Isso que a gente tem que ter medo do inferno. Isso é pecado. E o pecado é o que afasta o homem de Deus. Não tem como a mão que se masturba ser a mão que adora a Deus. E a mão que se impõe no enfermo. Não. Você precisa se santificar, se purificar. E para isso você precisa de ajuda. Precisa de ajuda. Busque ajuda, busque aconselhamento e principalmente uma vida com Deus. O que a gente precisa é estar cheio, a casa não pode estar vazia. Mudar hábitos, tem que mudar hábito, mudar lugares, tem que mudar. E principalmente, encher a casa, se encher de Deus. Porque se você é homem, ou se você é mulher, jovem, a tentação sempre vai estar lá. Independente da faixa etária, da fase da vida. Se você não é tentado em algo, vai ser tentado em outra área. O homem é tentado naquilo que o seu coração, que a sua carne está inclinada. Cada um tem suas tentações. E para vencê-las, Deus já falou, a gente jamais seria tentado naquilo que a gente não pudesse resistir. Se Deus está nos permitindo ser tentado em uma área, é porque Ele já nos deu as ferramentas para vencer. E se a gente está fracassando, então precisamos de ajuda para ter as nossas armas afiadas para essa guerra. Aquilo que a gente alimenta cresce. Aquilo que a gente alimenta cresce. Pode pegar um pitbull, o cachorro mais bravo, deixa ele sem comer. Ele vai definhar, Aquilo que a gente alimenta cresce. Se a gente alimentar uma vida no espírito, a gente vai ser espiritual. Agora, se a gente alimentar uma vida na carne, e se a gente for tolerante com esse pecado, a gente vai viver uma vida na carne distante de Deus. Não, isso é muito forte, pastor. Isso é muito forte o que você está trazendo, porque é uma realidade que a gente enxerga hoje. Que nem esses tempos atrás eu atendi um jovem e a fala dele para mim foi o seguinte, e a questão dele não era só pornografia, tinha uma série de coisas, e ele falava para mim, Samuel, eu já tentei fazer de tudo, tudo que você imaginava eu tentei fazer e tal. E eu falei para ele, cara, o quanto você é apaixonado por Jesus? Porque algo que a gente precisa trazer na mente, né, pastor? Realmente, a nossa paixão por Jesus ela tem que ser mais do que as coisas que o mundo tem nos oferecido. É porque o evangelho é renúncia. Isso. Não tem evangelho que é só vem para Jesus e tudo vai dar certo. Não é o evangelho da Bíblia. O que a Bíblia diz? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia. E aí pronto. Cumpriu essa etapa? Vem e me segue. Tem uma renúncia para fazer. Porque da mesma forma que tem um jovem que tá sendo desafiado por essa questão de pornografia, tem aquele que tem inclinação para o homossexualismo. E da mesma forma que o jovem não vai deixar de gostar de ver uma mulher nua, ele não vai deixar de gostar. Ele é hétero, ele vai gostar de ver uma mulher nua. O homossexual, há casos que ele não vai deixar. Ele vai ter que renunciar. Ele vai ter que decidir. Ó, por conta de Jesus, eu vou a cada dia dizer um não para mim mesmo, para minha vontade. Por conta de Jesus, eu vou todo dia dizer um não para mim. Essa é a minha cruz. Tem gente que a cruz é essa, a cruz é uma enfermidade. Cada pessoa tem uma cruz para carregar. Em outras palavras, Jesus está dizendo, quer vir após mim? Engole o choro. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Para você poder vir. Agora, às vezes a gente fala do evangelho muito light, de uma coisa assim muito flexível. Isso não é o evangelho da Bíblia. Isso não é o evangelho da Bíblia. Era até uma coisa que eu ministrei no sábado, pastor. Isso é uma realidade. Você sabe qual é o problema de muitas pessoas tentando encaixar Jesus na sua caixinha? Então, tipo assim, cara, eu já vivo um negócio aqui,
já tinha uma vibe, já tinha meu pecado de estimação, já tinha a minha vida aqui do meu jeito e tal. E, cara, conheci a igreja, tô tentando encaixar ele aqui, ó. Tô tentando colocar ele aqui nesse espacinho que eu tenho. E é muito pelo contrário. Você sabe que com Jesus não tem atalho. Com Jesus não se escarnece. Jesus não se escarnece. Tem até a história do rapaz que foi falar com Jesus, né, com Deus. Aí chegou para Deus e falou assim, Deus, o que é 1000 anos para o Senhor? Aí Deus falou, 1000 anos? 1000 anos para mim é 1 minuto. E o que é 1 milhão de reais para o Senhor? Aí Deus falou, 1 milhão de reais para mim é 1 centavo. Ele falou assim, então me dá 1 centavo. Aí Deus falou, me dá 1 minuto. Só 1 minuto. Com Deus não tem atalho. Com Deus não tem atalho. Não tem como a gente querer atalhos com Deus. Tem que se cumprir o princípio. E tem coisas que a gente tem que ser radical. Tem um preço a pagar para uma vida santa. Tem que ter um preço a pagar. É isso que nos difere do mundo. Isso que nos difere. Tem uma frase, eu não sei de quem que é o autor dessa frase, que diz, da mesma forma que você está dentro da garagem não faz você um carro, tá dentro da igreja não faz você um cristão. O que faz você um cristão? É a observância dos princípios, é você negar a si mesmo, é você tomar sua cruz e você falar, olha, isso aqui eu abro mão por causa de Jesus. Por conta de Jesus eu vou abrir mão disso. Isso é a vida com Cristo. Literalmente não existe evangelho light. Não existe evangelho light. Continuando dentro dessa linha da questão do evangelho em si, pastor. Agora falando diretamente com o pessoal do Plus aí, hein? Nós temos visto uma geração de jovens que, por algum motivo, está reiniciando a sua vida, teve um relacionamento que não deu certo, algo assim, ou até mesmo já tem uma idade avançada, ou já teve filhos, está nesse período, e teve alguns jovens que a gente tem enxergado, pastor, que tem errado nas mesmas coisas que errou lá atrás. Então, cara, eu já tive um relacionamento que não deu certo, mas não estou percorrendo o caminho certo hoje novamente. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, pastor. Nossa. Joguei na fogueira agora. Terrível. Velho, porque tem coisas que a gente aprende, como diz o sábio, né? A gente aprende com os nossos erros. E o sábio aprende com os erros dos outros. Agora tem aquela pessoa que não aprende nem vendo os erros dos outros, que não aprende nem com os seus próprios erros. Só Jesus para dar um chacoalhão nessa pessoa, né? E quando se fala em questão de relacionamento, tem uma questão que ela não pode ser desprezada. Quando se fala em relacionamento, quando a gente fala de paixão, segundo a psicologia, a paixão ela tem um prazo para acabar. A paixão. Eu não sei se é 1 ano, se é 2, não sei qual período, mas eu sei que a paixão ela acaba. Então, às vezes as pessoas se deixam levar por paixões e esquecem da razão. O relacionamento, ele precisa ser muito racional. As decisões que a gente toma no nosso relacionamento, obviamente, tem que ter paixão, tem que ter atração, tem que ter tudo isso, porque senão aí tá fadado ao fracasso. Tem que ter uma atração física, tem que ter paixão. Mas as pessoas desprezam outro item que é fundamental para o sucesso do casamento. É razão. Tem coisas que os casais não se conversam. Um dia eu fui atender um casal onde o rapaz era terminantemente, ele não queria ter filhos. E a moça queria ter filho. Ela tinha idade, era um casal que tinha uma diferença de idade já grande, ele já vinha de um relacionamento, coisa e tal. E você, mas será que não conversou na época do namoro? Porque deixou a paixão levar. Aí foram pro altar, esquecendo um monte de questões que precisavam ser acertadas racionalmente. Então, para um relacionamento, tem que ter paixão, tem que ter tudo isso. Só que existem questões que elas precisam ser racionais. Como que vai ser resolvida a questão do dinheiro? Não estou aqui querendo falar de uma receita de bolo, porque cada casal pode ter uma fórmula diferente, mas funciona bem para o casal? Amém. Está acordado? Estão de acordo com essa fórmula? Mas precisa ser conversado. Porque o dinheiro é outra questão que estraga muito casamento. Filhos, se é um casamento com uma pessoa que já tem filhos, tem que ter maturidade. Porque ex-mulher é para a vida toda.
A mulher pode não ser, mas a ex é pra vida toda. Então o que acontece? Tem maturidade para lidar com uma ex? Tem maturidade? Controla os seus ciúmes para saber que a outra vai estar fazendo parte, essa ex? Não tem como deletar ou o ex. Vai fazer parte ali do convívio em algum momento. Então as pessoas às vezes desprezam essas questões que têm que ser muito racionais. Opa, peraí, isso aí eu não tenho condição de lidar. Não, isso aí para mim... Então, meu amigo, já parte para outra. Enquanto não casou, enquanto não subiu no altar. Mas as pessoas às vezes pensam assim que, principalmente quando chega no plus, você fala, e se eu perder essa chance? E se eu perder essa? Quando virar outra? Ah, agora já estou nos 40, já estou beirando os 50, ou mais. Quando virar outra? Aí eu sou obrigado a recorrer a uma frase que parece que é clichê, mas ela fala muita verdade. Encalhado não é quem está sozinho. Encalhado é quem faz um mau casamento. Se você acha que é ruim estar sozinho, é que você não imaginou que está num casamento ruim. Então, essas questões elas têm que ser tomadas com... E aí o curso de noivo é fantástico. O curso de noivo, o curso de namoro, que eu sei que vocês também, que é o primeiro passo, é fantástico nesse sentido. Que é colocar a bola no chão e tratar daquelas questões indigestas que o apaixonado não conversa. O que o apaixonado não fala é fazer dessas questões. Né? Falar do jogo desigual. É falar daquelas questões que o apaixonado não enxerga. Às vezes está numa fase tão diferente da vida. É jogo desigual. Um está vivendo, está na juventude, o outro já está pensando em se aposentar. É aquela coisa que... Aquele assunto indigesto que vocês vão abordar. Por isso que eu diria assim que é indispensável passar pelo curso de namoro, passar pelo curso de noivos, para que você tenha clareza de assuntos que às vezes por estar tão encantado, tão apaixonado, você não consegue pôr luz nos assuntos indigestos que lá na frente vão ser apresentados. E aí você já está preparado. Né? Eu quero até aproveitar esse gancho que o pastor trouxe aqui, até para dar uma orientação para você, jovem, que está iniciando o seu relacionamento. Nossa igreja aqui tem uma visão do período de oração, e para quem não sabe o que é o período de oração não é um período onde você vai orar, claro, mas é um período principalmente para você conhecer a pessoa que está do seu lado. Neste período, a gente tem um casal que vai acompanhar esses jovens e, principalmente, a gente entrega uma apostila, e essa apostila ela tem as perguntas certas. O que seriam as perguntas certas? As perguntas certas é esse tipo de pergunta. Você quer ter filho? E nós não temos acesso às respostas, só entre os dois. Um vai perguntar para o outro. Qual que é o seu sonho de crescimento? Qual que é o seu sonho financeiro? Como que você se vê daqui 10 anos? Como que é a família um do outro? Essa apostila, a gente trouxe uma série de matérias, uma série de perguntas, onde eles vão se conhecer melhor. Porque o que acontece? Muitos jovens... Você sabe qual é o sonho da outra pessoa? Você está embarcando nessa missão de vida, você tem que conhecer qual é a missão. Você vai estar submissa, no caso da mulher, vou estar submissa ao meu marido. Você tem que saber qual que é a missão dele, qual que é a visão dele de vida. De repente o cara está pensando em mudar para o Japão, é o sonho da vida dele. Você está preparada para embarcar nessa? Você entendeu? Tem que ter essa abordagem de assuntos assim indigestos pro apaixonado, que é isso que é do coraçãozinho, aquela coisa toda. E aí quando a ficha cai, aí já foi, né? E sabe uma coisa, pastor? E quando a gente fala de passar por esse período de conhecer, a gente sempre fala que, até uma frase que o senhor usou, de ter a frieza de escolher. Por que no período de oração a gente aconselha o jovem a não beijar? Não é porque a gente é o fiscal do beijo aqui e tal, a gente não quer... Agora, vocês já beijaram, agora não quer... Tem nada a ver com isso, gente. Porque nós entendemos que... E claro, isso é só no período de oração, jovem. Quando você namora, você pode beijar normal. Que quando você beija, você entrega o seu coração às paixões. Então é muito mais difícil você fazer uma escolha apaixonada. E a gente traz que no período de oração é um período realmente de você, cara, ver, é compatível a visão dessa pessoa comigo? Os sonhos dela, o chamado dela. Às vezes a pessoa tem o chamado de ser missionária, viajar o mundo.
O outro quer ser empresário. Quer ser empresário, quer ficar aqui no Brasil e tal. Então, daí o que acontece? A pessoa não faz esse tipo de pergunta, não passa por espíritos. O que acontece, pastor? Se amassa, se beija, se faz o que faz. O que acontece? Depois de um ano, descobre. Ainda quando descobre no namoro, amém. Mas às vezes descobre lá no meio do casamento. E o curso de namorados também a gente aborda a escolha certa, o primeiro passo, como iniciar um relacionamento de uma forma correta, debaixo da visão de Deus. Verdade. E também quero te convidar todo primeiro sábado do mês nós temos o encontro do Love aqui, que é para jovens namorados. Eu sei que... Ó. A turminha vem com força. Mas é isso aí, a gente já está chegando no final, foi um papo muito bom, pastor. Eu gostaria que o senhor desse um conselho para os jovens no geral aqui, antes da gente encerrar. Antes de eu dar o conselho, eu vou contar uma história. Sabe que a Érica foi minha primeira namorada. Quando eu conheci ela, eu tinha 14, 15 anos. Ela foi minha primeira namorada. E nosso namoro, naquela época, era namoro de pegar na mão, de mandar cartinha. Nossa, se pegasse na mão, já era tipo assim... Era corte, pastor? Não, era namoro a corte. Então, não, era assim... Nem posso dizer que era um namoro, a gente se gostava. Eram amigos. Amigos, assim, né? Mas a gente, nossa, quando pegava na mão, meu Deus, você nem dormia à noite, né? Aí escrevia, lembra de um papelzinho desmilinguido? Lembro. Aí ele escrevia aquele cartãozinho. Só a Assembleia não conhece. Aí escrevia nos esmilinguidos, velho. E mandava pra ela, meu Deus, ela mandava pra mim, era uma coisa terrível. Dedicar tudo assim, apaixonado. Teve uma vez que ela foi. A Érica já cursava a faculdade, que por que parece, as pessoas não acreditam, mas a Érica é mais velha que eu. Aí o pessoal fala que eu rodei com o pneu murcho. O pessoal fala que eu rodei com o pneu murcho. O senhor tá muito bem, pastor. Mas eu não. A Érica é mais velha que eu, um pouquinho mais velha. Aí ela já tava na faculdade. Eu ainda tava no colégio, né? Aí ela estudava lá em Mogi. Ela estudava lá em Mogi. E ela pegava ônibus, pegava metrô, aquela coisa. Aí teve um dia que ela me convidou pra ir com ela até a faculdade. Velho, fui até pegando metrô. Naquela época o trem, é bem diferente de hoje em dia. O trem, a porta não fechava. Meu Deus. Hoje em dia, se a porta não fecha, o trem nem parte, né? Naquela época nem porta tinha. Mano, vendia de tudo naquele trem. Tudo que você imaginar, vendia naquele trem. Aí a gente foi... Mano, mas eu lembro como se fosse hoje. Que emoção, porque tava nós dois assim... Mas a gente nem beijava, nem nada. Mas era só de estar junto, assim. Era só de estar junto. Nessa época, meu pai tinha a contabilidade da empresa do meu pai, era lá na Praça da Sé. Era lá na Praça da Sé. E vira e mexe eu tinha que levar algum documento, negócio de nota, lá na Praça da Sé. Não tinha internet, aquela coisa. E aí eu peguei e falei assim, convidei ela, falei assim, eu vou ter que ir lá na Praça da Sé, você não quer ir lá comigo? Aí ela falou assim, vou. Aí, velho, vamos pegar o ônibus. Nós dois, nossa, mano, que emoção! Nós dois no busão! Aí depois pegamos o metrô, aí descemos na Praça da Sé. Subimos naquela. Lembra aquela. Aqui bem antigo tinha aqueles elevador que fechava com aquela. Lembro, com a sanfonia. Com a sanfona, aquela parecida Transilvânia, né? Aí, velho, aí subimos aqui, fui lá, resolvi a coisa que tinha que ver lá na contabilidade do meu pai. Descemos. Aí eu falei assim, puxa vida. Agora, velho, vou ter que fazer uma presa, né? Já tinha resolvido a coisa lá na contabilidade. Eu falei assim, agora eu vou fazer uma presa, né? Vou levar ela pra comer alguma coisa, né? Você sabe, né? Tem que levar ela pra fazer uma presa. Aí levei ela pra comer. Sabe onde eu levei ela pra comer? No lanche grego. Meu Deus. Que tinha na Praça da Sé. E tinha na Praça da Sé, velho. Levei ela no Gregório. Aí, mano, o cara pegou e desceu a carne lá, né? Cortou a carne. Você nem de que animal você sabe que carne que é aquela. O cara cortou a carne, pôs no pão. Abriu a gaveta, velho. Quando ele abriu a gaveta, Samuca, o vinagrete e o dinheiro
Eles dividiam o mesmo teto. Só tinha uma divisória assim na gaveta. De um lado era o vinagrete, do outro lado era o troco. Aí, beleza. Aí o cara perguntou assim, tinha acabado de cortar a carne, e ele perguntou assim, você quer vinagrete? Aí eu quero. Aí o cara abriu a gaveta, velho. Pegou o vinagrete, e colocou e deu pra ela. Aí, mano, aí ele foi fazer meu lanche, né? Cortou lá a carne, pôs no pão. Aí ele perguntou assim pra mim, você vai querer o vinagrete? Aí eu olhei assim e falei, não, obrigado. Aí a Erika olhou e falou assim, ele quer sim. Bota o vinagrete aí pra ele. Ele quer. Pôs o vinagrete lá, velho. Quer viver junto, passa a mão junto e tu vai junto. Aí beleza. Aí o cara pôs o vinagrete. Aí o suco era grátis. Deve ser até hoje. O suco era grátis. Só que o refresqueiro já tava quase acabando. Eu não sei de que lugar que saiu o cara. O suco já tava quase acabando. De repente eu vi um cara carregando um balde. O cara carregando um balde. Tá pegando aí? Alguém pegando um balde assim, velho. Abriu a refresqueira assim, velho. E jogou. Do suco. O cara jogou o balde do suco. Aí nós pegamos o suco, peguei pra Erika. Bebemos ali. Samuel, e você que tá me ouvindo aí em casa, Samuel, eu não sei o que aconteceu, mas depois daquele dia, Samuel, a Erika gamou no negão. Aí, meu, gamou no negão. Eu podia sair dali pro altar. Eu podia sair dali direto pro altar. Já tinha gamado no negão. Aí você fica aí querendo dar iPhone. Velho, o lanche grego faz milagre. Coco bambu aonde? É churrasco grego. Isso. E coco bambu. Velho, teve uma época, teve um dia que a Erika, ela gosta até hoje de jaca. Até hoje ela gosta de jaca. E minha mãe e meu finado pai, eles só tem um defeito. Gostar mais da Erika do que de mim. Eles só tem só esse defeito. Eles sempre gostaram mais da Erika que de mim. É o único defeito, a única questão que eu tenho com meu pai, que eu vou resolver com ele lá na Glória, eu quiser ficar um assunto pendente. Aí aconteceu, um dia eu tô vindo da frente do meu pai, e aí, sabe esse caminhão de jaca que fica parado, assim, mundaréu de jaca? Aí eu passei assim e falei, nossa mãe, olha, tá vendo essa jaca? A Erika gosta tanto de jaca. Aí minha mãe, vamos comprar pra ela, vamos. Minha mãe isqueirinho, eu sempre gostou dela. Aí eu falei assim, vamos comprar. Comprei a jaca, fui levar lá na casa dela, a jaca bati a palma lá, quem sai foi a minha sogra. Quando minha sogra saiu, na época a gente nem namorava, até aquela coisa assim, né? Aí eu tava querendo namorar com ela, né? Aí bati lá saiu a Dona Neuza, eu falei, Dona Neuza, eu vim trazer uma lembrancinha, só entrega pra Erika. Aí ela falou assim, sim, entrega. Aí eu abri o porta-malas. O cara jacona. Peguei a jaca pra dar pra ela. A minha sogra nem aguentava carregar. Ela me falou, põe lá na pia. Aí entrei lá, deixei ela na pia. Aí eu tenho um conselho pra dar pros jovens. Vocês ficam aí negócio de dar iPhone, fica aí negócio de coco bambu. Meu amigo, um churrasco grego e uma jaca. Ai, Jesus, mais milagre. Mas, brincadeira à parte, eu tô muito feliz de estar aqui com você, batendo esse papo aqui. Samuel, meu Deus, você é um príncipe, velho. Você é um amigo, um brother, um amigo chegado. E tem tantos conselhos, eu vou falar assim, mas talvez se eu pudesse resumir num conselho, eu diria assim: primeiro, busque alguém que seja mais apaixonado por Deus do que por você. Esse é um princípio. Jovem, se você moça, busque, se você é um cristão, busque alguém que seja mais apaixonado por Deus do que por você. Porque se ele for mais apaixonado por Deus, ele vai te amar como você merece. Se ele for mais apaixonado por Deus, ele vai obedecer princípios bíblicos conforme agrada o coração de Deus. Agora, se ele for mais apaixonado por você, ele vai te tratar bem, mas ele vai flexibilizar tantos outros princípios. Talvez no primeiro momento ele vai te amar, vai te dar um monte de coisa, vai te prometer tanta coisa. Ou ela. Mas no longo prazo vão ser flexibilizados tantos princípios. Isso vai comprometer a colheita do casamento.
Porque os anos vão passar e passa rápido. E como que vai ser essa jornada? Como vai ser essa caminhada? Então, se eu pudesse resumir, num conselho eu diria, busque alguém que seja mais apaixonado por Deus do que por você. Glória a Deus. Pastor, muito obrigado. Que papo maravilhoso aqui com o senhor. Tem que marcar a volta. Agora trazer a pastora Érica para dar a mensagem. Ai, Jesus, muito bom. Mas muito obrigado. E você aí que assistiu com a gente também, muito obrigado. E não se esqueça, escreve aqui ó, no Instagram do Igol e também aqui no do YouTube. E tamo junto. Muito feliz que estamos voltando aqui com o Igolcast e eu conto com você. E todo sábado nós temos aqui um encontro da Rede Igol, a rede de jovens aqui da Igreja Nasci para Deus. Você que é plus, acima de 30 anos de idade, que tenha filhos ou é divorciado, nós temos um encontro 2 vezes por mês, o segundo e último sábado. Você que é namorado, nós temos um encontro aqui no primeiro sábado e todos os sábados temos culto aqui do Igol, que abrange todas as faixas etárias. Conto com você, um beijo no seu coração e fica com Deus.